Temos a alegria nessa noite de iniciar uma nova temática. Nós que encerramos a exposição de segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje eu gostaria de falar sobre o chamado de Deus. Aqueles que são chamados por Deus em seu decreto redentivo para, de certa forma, manifestar a graça do Senhor no meio do seu povo. De certa forma, nos identificamos também com isso, mas durante ou diante da história, nós observamos Deus chamando alguns para manifestar de forma destacada a sua graça e a sua misericórdia. E o que isso faz diferença em nossa vivência? Entender a providência de Deus, entender que Deus estabeleceu o nosso caminho de volta para Ele e em meio a isso Ele providencia diante da sua graça ações, homens, mulheres que são chamados para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Nós não faremos uma exposição de todo o livro de Gênesis, mas seguiremos algumas temáticas em Gênesis, e a primeira que eu quero tratar é em Noé. Gênesis 6, a partir do verso 8 até o verso 22. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida-a em compartimentos, revista-a de piche por dentro e por fora, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Quando o mundo inteiro desmorona, quando as situações são extremamente adversas, eu me lembrava há pouco da trágica história do Titanic, o filme marcante da minha geração, da geração dos mais jovens talvez não, né? Geração do DiCaprio, né? Ele lá com o filme, né? A famosa cena lá na proa do navio e tudo mais, né? Existem memes até hoje desse filme. Mas é interessante mostrar dentro dessa tragédia do Titanic que aquele navio não afundou de uma vez. Todos nós bem conhecemos essa história. Foi um rasgo que foi se abrindo e ele foi afundando aos poucos. E você pode observar um pouco no filme, mostrando que alguns vão tomando conhecimento de que vai afundar, que vai acabar, e outros não. Estão ali ainda festejando, estão comemorando, né?
e até que todos possam tomar ciência de tudo aquilo que estava acontecendo, a trajetória aí é de muito sofrimento e de muita dificuldade. Me parece que diante dos tempos de Noé, a sociedade se afastou e colocou a total depravação no volume máximo, volume 12, assim, ó. A total depravação chegou tão alto diante de Deus que Deus se incomodou diante disso. E parece que eles não sabiam que se levantar contra Deus, se colocarem contra o Senhor, levaria o caminho da manifestação da ira de Deus, do juízo de Deus. Talvez não tão diferente dos nossos dias. Nós também estamos esperando um fim, não com as águas mais, porque Deus prometeu que não destruiria o mundo mais com as águas, mas de certa forma Deus, mesmo que Ele há de redimir toda a criação, antes disso Ele manifestará o seu juízo. E toda língua, como cantamos aqui, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos entender diante disso que o mundo inteiro se desmorona sobre o peso da própria corrupção. Um homem encontra graça aos olhos de Deus, e essa graça não é apenas a salvação dele, não é só a salvação dos seus filhos, é o meio pelo qual Deus preserva tudo aquilo que importa a ele, tudo aquilo que ele deseja que fosse preservado para que manifestasse a sua graça diante de todos os seus filhos. Aqui nós observamos que Noé é uma das principais personagens aqui, porque Noé está entre Adão, está entre Abrão. E ele aqui tem um papel fundamental, porque ele é o meio das genealogias. Gênesis é conhecido como o livro Toledote, é o livro das gerações, das histórias. E dentro dessas gerações, do relato dessas gerações, ele está bem no meio. Gênesis usa essa expressão 10 vezes aqui, com essa iniciativa. Quando ele fala de gerações, são iniciativas de Deus para redimir o povo. Sempre Deus manifestando iniciativas para salvar o seu povo. Bem entendemos que todas estas são apontamentos para a manifestação plena do seu Filho, que salva e redime o seu povo de uma vez por todas. E Noé, então, marca essa transição do mundo antes do dilúvio, pós-dilúvio. E aí tem muitas discussões científicas, né? Nós mesmos já nos deparamos com ela nos encontros que tínhamos dos homens chamados filhos de Adão, né? Quantas vezes discutimos se o dilúvio foi literal, foi total ou não, foi, né? Tantas coisas, tantas discussões, mas como? Morreu tudo mesmo? Não é possível, não cabia tudo na arca. Essas discussões nós passamos por elas. A narrativa nos mostra claramente consequências. Né? Os homens viviam tantos anos antes do dilúvio, depois do dilúvio só vem decaindo. Tá? Há consequências drásticas da manifestação da ira de Deus através do dilúvio. Mas a nossa passagem aqui, ela descreve anteriormente casamentos entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui também é muito complicado, porque alguns teólogos vão falar que os filhos dos homens são a geração dos eleitos e os filhos de Deus não são. Vão trabalhar assim a troca das mensagens aqui. É extremamente complicado, mas a lição que aprendemos aqui é que a mistura dessas linhagens trouxe consequência de julgamento e juízo. Trouxe consequência do agravamento da depravação. Essa mistura que acontece aqui, aí se você quiser colocar literal, eu não sei como que você vai interpretar, mas não foi do agrado do Senhor, porque a consequência dela é encaminhar, empurrar o homem para mais longe de Deus. E o Senhor diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e se arrependeu de ter feito o homem na terra. Então o mundo não apenas pecou, ele se corrompeu. Aqui é uma ideia clara de não um pecado aqui, um pecado ali. É uma disposição de se levantar contra Deus sem fim. Total.
E é por isso que nessa passagem há uma resposta divina. O texto que lemos aqui, do verso 8 ao verso 22, é uma resposta divina ao levantar do homem em rebeldia contra Deus. É a resposta divina contra a corrupção. Então não é apenas um relato da construção de um barquinho, como muitas vezes aprendemos, né? A ênfase na ideia da construção desse navio, desse barco. Aqui é a narrativa da aliança de Deus com o seu povo. Meus irmãos, é a primeira vez que a palavra aliança aparece aqui. E nós podemos observar que a aliança aqui ela não é apenas uma promessa. A aliança aqui é um compromisso mútuo que Deus estabelece com o seu servo aqui. Nós podemos ver que Deus se obriga diante daquilo que ele está falando a preservar Noé, mas Noé também se obriga a obedecer, a construir uma arca, a confiar e a crer no Senhor. Deus preserva Noé, Deus preserva a sua família e Noé obedece. Isso muda alguma coisa para nós hoje? Em absoluto não. Nós também obedecemos porque cremos. Deus também prometeu preservar a nossa família, a família da fé. Deus também cuida de nós. Deus nos fez seus filhos. Deus nos trouxe para perto de si. Não há mais inimizade entre nós e o Pai, porque o Pai providenciou justiça através do seu Filho. E todo esse juízo, toda essa ira que de certa forma foi derramado aqui nesse texto, foi derramado lá na cruz do Calvário e agora não há mais inimizade, não tem mais problema com Deus. E Deus promete cuidar do seu povo. E nós, porque cremos nisso, obedecemos o Senhor. Toda essa estrutura aqui, Noé encontra graça. Aí há uma caracterização de Noé, Noé como justo, íntegro, caminha com Deus. O texto mostra Noé e os seus filhos, o anúncio do dilúvio, as instruções para a arca, e o texto termina com a obediência de Noé. Essa é a estrutura que enfatiza claramente onde tudo culmina, onde começa com a graça e termina com a obediência. A manifestação da graça de Deus no meio do seu povo deve resultar em obediência do seu povo. Por isso eu quero nessa noite falar sobre a graça em meio ao juízo. Deus chama os seus servos em meio ao juízo para, em primeiro lugar, agraciá-los, manifestar a sua graça. Você pode ver no versículo 8, diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra graça, nós bem conhecemos, significa um favor imerecido. Nós não merecemos, é quando Deus, de certa forma, manifesta a sua graça, olhando para nós, mesmo não merecendo, manifestando um favor. Isso destaca que Noé não é salvo porque ele era bonzinho. Noé não é salvo porque ele era melhor que os outros. O texto vai descrevê-lo mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Mas ele é salvo porque Deus escolhe lhe conceder um favor. Noé desfruta do favor de Deus antes mesmo que Deus estabeleça aliança com ele. Você vai ver que mais à frente Deus faz uma aliança, mas antes de fazer uma aliança, Deus chamou Noé. Mais atrás, no capítulo 5, versículo 28, já fala do nascimento, quando o seu pai falou, esse aqui, que nasceu, esse aqui vai trazer alívio para nós. Meus irmãos, a figura de Noé é uma figura de Cristo. É um apontamento dessa redenção aqui, dessa promessa de manifestação, juízo, preservação, do apontamento de que tudo isso é providência de Deus para que viesse aquele que verdadeiramente, totalmente redimisse o seu povo. Há vários comparativos que a gente pode fazer e entender aqui, Noé como eleito, como chamado. Toda essa realidade, né, do capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, toda essa realidade que Noé desfrutava. Mas nós podemos ver que o texto diz, porém, enquanto todos perecem, porém, um é salvo. Um apontamento de que Deus vai salvar.
E essa figura é tão interessante porque essa graça de salvação aqui, onde Deus salva Noé e a sua família, é um apontamento daquilo que viria em potências muito maiores, porque enquanto Noé é preservado para salvar, Cristo não é preservado. Cristo se entrega para que pudesse salvar os filhos de Deus. Por isso que Noé é uma figura de Cristo, mas como qualquer outro tipo de figura que o Antigo Testamento nos mostra, são figuras incompletas, que simplesmente apontam para a obra maravilhosa que haveria de acontecer em Jesus. Por isso nós podemos ver que nesses comparativos com Noé, nós também fomos agraciados por Deus, mas fomos agraciados, nós observamos, né, a resposta de Noé à graça. Noé era justo, Noé era íntegro e Noé andava com Deus. São expressões que a graça de Deus o alcançou. Você também é justo. Você também é íntegro. Você também anda com Deus. Aí você pode responder assim: sim, pastor, em Cristo. Em Cristo eu sou. Em Cristo eu sou justificado. Em Cristo a justiça de Deus foi feita e os meus pecados não mais acarretam consequências de morte em minha vida. Em Cristo eu sou íntegro, porque a santidade e a pureza de Cristo não são manifestados. Em Cristo nós podemos andar com Deus, porque o seu Espírito foi enviado e habita no meio do seu povo, da sua igreja. Então, Noé, ele traz alguns ecos diante disso, né? Noé, por exemplo, andava com Deus, mas foi Enoque que foi arrebatado, né? Mas Noé não é arrebatado, mas ele é preservado através desse dilúvio. E nós podemos ver que o texto vai destacar que, enquanto o mundo se corrompe, Noé permanece íntegro. Essas duas palavras têm a mesma raiz. O texto está nos dando essa ênfase. É uma consequência paralela. Enquanto o mundo está nessa caminhada aqui, esse é o destino do mundo de corrupção, de entrega, nessa mesma caminhada, Noé permanece íntegro. Há uma estrada paralela para o povo de Deus. A graça de Deus vai nos conduzir num caminho paralelo. Olha como é muito importante para nós sabermos isso. Nós somos chamados para amar os nossos inimigos. Nós somos chamados para manifestar a sua graça, anunciar o seu reino, anunciar o seu perdão, mas não confunda o caminho que Deus te colocou com o caminho que o mundo tem. É o caminho paralelo. Estamos lado a lado, mas rumo a destinos diferentes. Nós não podemos misturar as coisas. Não é porque anunciamos o poder, a graça e a misericórdia de Deus, o perdão diante da sociedade, que o nosso caminho vai se misturar com isso. Isso é tão destacado aqui no texto. Os escolhidos de Deus, esses que são chamados pelo Senhor, são chamados para a sua glória, para o seu uso exclusivo. E o anúncio disso acarretará em juízo e em preservação daqueles que pertencem ao Senhor. Então, o texto vai enfatizar que a justiça de Noé aqui, ela não é sinônimo de perfeição. Às vezes você pode pensar, não, Noé era justo, ele não fazia nada de errado. Não, a justiça de Noé aqui é a justiça-fé. É crer. Ele cria em Cristo Jesus e por isso ele expressava obediência. Tem alguma diferença de Noé para nós nesse sentido? Não. Noé cria na providência de Deus para justificá-lo na promessa do descendente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós cremos no descendente de Eva, que não viria, mas que veio, que esmagou a cabeça da serpente e cumpriu todo o desígnio de redenção proposto pelo Pai para o seu povo. Noé, num comparativo com Adão, também é muito interessante, porque Noé, ele também reinicia a humanidade. Enquanto Deus inicia a humanidade em Adão, aqui em Noé há um reinício, não tem como negar isso. As coisas começam novamente aqui, após o dilúvio. Assim como Adão iniciou, aqui ele também está reiniciando.
porque lá na frente haveria um reinício perfeito que aconteceria em Jesus Cristo, onde seríamos novas criaturas, onde destacaria que estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas seríamos feitos vivos pela presença do Espírito de Deus. A sua integridade aqui é atestada como quando alguém que ama, que obedece ao Senhor. Quanto tempo você acha que Noé demorou para fazer a arca? Quem vem na escola dominical e as crianças, se eu perguntar para elas sabem, com certeza. Né, tia Cris? São 120 anos. 120 anos obedecendo a Deus. Aí há várias inferências que às vezes não tem na Escritura, mas que às vezes a gente ouve, né? E que Noé foi ridicularizado, que ele pregou e as pessoas não creram. Então, o texto não fala nada disso. Mas Noé passou 120 anos construindo um barco onde não tinha chuva, onde nem tinha chuva. E as pessoas, vendo aquilo, com certeza, se perguntavam: o que está acontecendo? E 120 anos, desde que Deus falou, até que acontecesse tudo isso. O texto mostra rapidinho, né? As coisas acontecendo aqui. Mas há um tempo de crença, de fé, de compromisso que Noé tem diante de Deus, até que Deus manifeste e cumpra a sua santa palavra. Noé é íntegro, porque toda a sua vida foi dedicada a fazer a vontade do Senhor. Então, a nossa justiça em Cristo, ela deve ser atestada em nossa obediência. A graça de Deus que alcançou Noé, ele viu graça em Noé, ele viu graça em mim, ele viu graça em você, ele viu graça no seu povo. Essa graça precisa ser atestada em obediência ao Senhor. Nós precisamos obedecer a Deus. A graça que nos alcança, ela nos capacita a isso. Temos visto nas exposições pela manhã do Catecismo Maior de Westminster a nossa incapacidade por nós mesmos de obedecer à lei de Deus. Mas a graça do Senhor, quando nos alcança, ela nos transforma e ela nos capacita cada vez mais a desejar a obedecer o Senhor. Por isso, meu irmão, viva como um agraciado de Deus. É difícil olhar para Noé e ficar sempre tendo cuidado de não ficar fazendo aplicações diretas a nós, porque Noé é uma figura de Cristo. Noé é um homem chamado por Deus para manifestar aqui claramente já relances da graça de Deus na manifestação que apontariam para Jesus, mas também não temos como negar alguns aspectos de que nos identificamos com Noé, no sentido de que Deus também nos fez seu povo, Deus também nos preservou, Deus também manifestou a sua graça sobre nós e cabe a nós desfrutarmos dessa graça em obediência ao Senhor. Segundo lugar, a graça em meio ao juízo. Deus chama seus servos em meio ao juízo para incumbi-los. Não existe, presta atenção nisso, não existe manifestação da graça de Deus onde não vem serviço. Você nunca vai ver isso. Deus me salvou, Deus me deu a graça. E para quê? Tudo tem um objetivo no reino de Deus. Não tem uma manifestação da graça de Deus onde Ele te tira do império das trevas e aí Ele te solta assim e fala: vai filho, voa, faz o que você quiser, busque aí, né, desfrute aí do que você... Não há uma liberdade do império das trevas sem que nós sejamos recebidos no seu reino, como seus súditos. E às vezes a gente vive assim, solto, sem incumbência, sem serviço. A graça de Deus que alcançou Noé já trouxe um baita de um serviço para ele. Mas foi um baita de um serviço. Nos mostra aqui o versículo 11 e 12, a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. A palavra violência aqui é Hamas, que significa uma vida impiedosa, inescrupulosa, cheia de infração do direito do outro, motivada pela cobiça e pelo ódio. Nada tão diferente. E essa corrupção, ela não é apenas moral, é uma corrupção cósmica. Diz o texto que os animais também. Você acha que Deus manifestou o seu juízo? A total depravação também alcançou os animais. Eles morreram porque também são alcançados. Toda a criação geme.
diante da manifestação do pecado do homem. E assim eles também receberam o juízo de Deus, foram afetados. Diz o texto no versículo 11 que a terra estava corrompida. Versículo 12, toda a carne havia se corrompido no seu caminho. É uma total, como eu disse, é uma total depravação no volume máximo. E tudo isso vai nos enfatizando que essa corrupção total, abrangente e irreversível. Deus não deseja mais manifestar a sua graça redentiva ao mundo, a não ser em Noé e sua família. Se você tiver um pezinho mais aí no progressismo, você vai me chamar de... Eu não, né? Deus de genocida. Seu genocida. Assassino. Você destruiu civilizações. Você destruiu povos. Deus é Deus. Deus pode todas essas coisas. Ele pode manifestar a sua graça. E ele pode manifestar juízo. Enquanto Deus abençoou a família de Noé com poder, diz o texto aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, diz que enquanto Deus abençoou a família humana com o poder da procriação, presta atenção nesse paralelo, para encher a terra. Aqui, nesse texto, diz que esses homens encheram, procriaram a terra com violência. Uma inversão de valores, é uma ironia devastadora. O mandato divino foi pervertido. Às vezes a gente acha que esse mandato de encher a terra é uma coisa assim. Não, é um dos principais fundamentos humanos encher a terra. Ah, pastor, hoje a terra está cheia. Isso aí depende, pode ser relativo isso aí. Não sei até quando que a terra vai caber gente. Mas o que nós podemos entender é que isso é repercussão do mandato de Deus. E ao invés de estar enchendo a terra, os homens estavam enchendo de corrupção, de perversidade, procriando a expressão, procriando violência. Aí uma pergunta bem básica para você agora. Hoje, eles estão enchendo a terra de quê? Você está enxergando o que na sociedade? Você é aqueles que estão no Titanic lá em cima ainda festejando e o barco já está afundando? Ou você já tem consciência do que está acontecendo? Deus manifestou o juízo lá. E a palavra de Deus nos garante que no último dia Deus manifestará juízo também. Entenda que a proclamação do Evangelho é a graça de Deus que perdoa, que transforma, mas também não se esqueça que é a manifestação do juízo, da justiça de Deus contra aqueles que se levantam contra o Senhor. Esse é o Evangelho completo. Como que você está vendo o mundo? Tá bom? Versículo 13 ao versículo 17. Deus disse a Noé, vou destruir toda a carne. Vai fazer uma arca. Isso que Deus disse para ele. Há uma promessa divina, estabelecerei a minha aliança contigo, no versículo 18. Há uma responsabilidade humana para ele fazer a arca e a provisão divina de Deus. Vou fazer um dilúvio. Estou mandando e eu vou fazer. Se ele não construísse a arca, ele não estaria obedecendo ao Senhor e o desígnio de Deus não seria feito. Então é por isso que Deus manifestou essa graça nele. Porque Noé não era capaz de fazer sozinho mesmo, não. Por isso que o texto é tão cuidadoso de falar, viu Deus, né? Achou Noé graça diante de Deus. Porque é essa graça que vai capacitá-lo a obedecê-lo. Nada diferente do que acontece conosco hoje. É a graça de Deus que sustenta. Deus especificou cada detalhe que ele deveria fazer, a madeira de cipestre, os comprimentos, as dimensões precisas, né? Tão grande aqui, tamanho de um navio gigante hoje, né? 120 metros, enorme. Um milagre da engenharia, feito de madeira. E assim Deus manifesta a sua graça.
E assim Deus providencia todas as coisas. Noé, faz aí, o resto eu vou fazer. A chuva vou eu que vou mandar, os animais, você pode separar aí, mas sou eu que vou mandar eles entrarem. E mais, Noé, fica tranquilo, você pode fazer uma porta aí é uma leitura minha, NVT, tá? Deixa a porta só com a fechadura para o lado de fora, porque quem vai fechar essa arca sou eu. Algumas narrativas do dilúvio, em quase todas as civilizações antigas, né? Mesopotâmias. O épico Gilgamesh traz o herói que emprega, né, um piloto para navegar a arca e para cuidar de tudo. A narrativa de Gênesis não tem nenhum leme, não tem nenhum piloto, apenas a vontade de Deus. Apenas Deus sustentando tudo isso. Nessa narrativa, nem Noé é herói. Nem Noé é herói. Noé vivia pela fé, como diz Hebreus, capítulo 11, 7. Porém, nós observamos a graça de Deus o alcançando e o conduzindo diante da sua misericórdia. Paralelos interessantes, porque diz que Deus criou o mundo em 7 dias, e como aqui é uma recriação, você observa que Noé também vai esperar 7 dias para sair da arca, depois que tudo se fechar, apontando para essa incumbência recreacional. Deus está recriando as coisas. Não é porque Ele projetou errado, não. É porque a sua graça e amor serão manifestas diante do nosso erro e do nosso pecado. E no fim das contas, Ele já iniciou essa nova recriação e tudo isso será plenamente contemplado, plenamente no último dia. E a gente precisa entender isso. É por isso que a graça em meio ao juízo, em último lugar, Deus chama seus servos em meio ao juízo para fazer um pacto com Ele. Deus pactua com os seus. Nós somos um povo do pacto. Nós somos um povo da aliança. Desde o começo, Deus faz uma aliança com o seu povo. E é por causa dessa aliança que Ele cumpre a sua santa palavra. E nós temos a segurança de chegaremos e perseveraremos até o fim, porque Ele assim decidiu. Porque Ele assim nos sustenta. A aliança que se estende-se toda a criação, né? A aliança não é apenas com Noé, mas com você, com seus filhos, com a sua esposa, com a esposa dos seus filhos, como diz o versículo 18, é com a sua família, não é? Eu tenho um pacto com vocês, pode colocar todo mundo lá dentro, que eu vou sustentar vocês. Eu vou preservar a humanidade diante da sua linhagem, tão discutida, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 1:20, Deus criou os animais. Aqui, Noé preserva os animais. Noé é um conservacionista, chamado por Deus para isso. Enquanto Deus estava destruindo tudo, Noé tinha o dever de conservar. Há alguns aspectos tão interessantes, porque em Adão, nós podemos ver que Adão dá nomes aos animais, e aqui Noé preserva os animais. Nós podemos ver que em Adão, Deus diz para ele no versículo 28, seja frutífero. Para Noé, no capítulo 9, ele diz também, seja frutífero. A Adão, ele diz no capítulo 3, que ele deveria trabalhar o solo. Noé também, no capítulo 9, versículo 20, trabalha o solo. Deus diz a Adão, no capítulo 3, que ele deveria... Deus destaca o pecado e a nudez de Adão. No capítulo 9, versículo 21, está lá Noé nu e pecando também. É um paralelo recreacional. Deus está criando todas as coisas de novo. E o dilúvio, ele desfigura a criação original, porque Deus a reprovou, encabeçada por Adão, que é um pecador e que é visto aqui dessa forma, e então Deus purifica a terra em meio a essa recriação encabeçada por Noé. Você entende esse movimento de Deus? Meu irmão, a sua responsabilidade, ela não termina em você. Deus lhe concedeu a graça de fazer parte da família da fé. Deus lhe deu a graça de fazer parte do seu povo. E por sua graça, você pode crer que essa graça é manifesta em todo o seu povo.
Você não deveria ter razões para duvidar da graça de Deus na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida daqueles que Ele concedeu. Ah, pastor, mas filho de crente não é crentinho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o resultado natural da manifestação da graça de Deus deveria ser esse. E quando não é, é uma exceção diante disso. E eu não estou dizendo que é culpa sua, mas eu estou dizendo que a graça de Deus alcança as nossas famílias. Isso é assim no Antigo Testamento e isso é assim no Novo Testamento. E a gente precisa entender isso. Versículo 22, concluindo, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Há uma obediência, há uma integridade, há um compromisso completo com Deus em aliança. Ele foi capacitado a obedecer. Então nós podemos ver que essa chave ela é fundamental, né? Esse termo final de chave aqui é fundamental porque através disso ele constrói a arca, ele entra nela, ele obedece, ele é preservado e a obediência de Noé ela não é parcial, ela é completa. Deus fez a sua graça e a sua misericórdia diante dele. Deus cuidou dele. Não há uma explicação possível, mas Noé fez. Noé fez o impossível. Ele fez uma arca e colocou todos os animais que Deus queria que entrasse lá, ele colocou. Não precisa de discussão científica, eu sei que o texto nos diz isso. Ele fez uma arca, houve um dilúvio e todos os animais que Deus queria preservar foi ali para dentro. Ah, como é que faz para caber? Aí, meu amigo, você não pergunta para mim. Eu nem tenho como falar isso para você, mas eu sei que o texto nos diz isso. E ele foi capacitado por Deus assim a fazê-lo. E nós precisamos entender que o futuro da história da salvação foi alicerçado ali na obediência de um homem. No cumprimento de um homem que obedeceu pela graça de Deus. Não diferente. Que o futuro de todo o povo de Deus foi alicerçado no cumprimento da obediência de um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. Eu e você só estamos aqui nessa noite por causa disso. Porque essa recriação apontada aqui em Noé foi plenamente realizada na pessoa de Jesus. Ou vontade de usar umas alegorias aqui. Esse madeiro da arca levantado no Antigo Testamento é o madeiro levantado na cruz do Calvário para salvar e preservar o seu povo. E você que adentra esse madeiro faz parte do povo santo de Deus e por isso você é preservado pelo Senhor. Por isso você é guardado por Ele. É verdade. É na cruz do Calvário que somos guardados pelo Senhor. Pela madeira também Deus manifestou salvação, mas através agora não da morte de ímpios, mas da morte do puro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é nisso que eu e você temos que viver. Não olhando só para a corrupção, que como naquele tempo tomou conta e tomou hoje, e deixa assim o nosso coração triste. Deixa a gente para baixo, deixa a gente desesperançado, até que a gente escute Deus chamando e me lembrando e lembrando vocês, filhos, eu vou destruir também os ímpios. Mas os meus, aqueles que fazem parte do meu povo, serão preservados e viverão eternamente comigo, glorificando o meu nome. Fortaleça-se nisso. Deus chamou homens para fazer isso. A sua graça foi manifesta para isso. Se nós olharmos simplesmente para a corrupção da sociedade, nós vamos ficar loucos. Mas se nós nos lembrarmos da palavra de Deus, e de tudo aquilo que Ele promete e tudo aquilo que Ele já fez, então nós podemos nos levantar e agir com ousadia, cumprindo e obedecendo o Senhor, até o fim. Que seja assim no nome de Jesus. Amém.